de Hispano-Ménilmontant, o itinerário de Ali Arfan. Traduzido do francês. O Oriente, com os seus mistérios e os seus tormentos, sempre alimentou o imaginário ocidental, mas que sabemos realmente da Pérsia contemporânea, dessa terra de poesia que se tornou o teatro de uma revolução que perturbou a ordem do mundo, é uma janela sobre este Irão impregnado de contradições que nos abre a obra de Ali Arfan, escritor e cineasta nascido em Lisboa em 1946, e forçado ao exílio em França desde 1981. A sua obra, escrita numa língua francesa que fez sua, é um testemunho comovente e de rara fineza sobre a tragédia de um povo e a condição do exilado. A escrita como resistência. Na sua arte de sondar as almas atormentadas pela tirania e pelo absurdo fanatismo, muitos são os que veem em Ali Arfan o digno herdeiros do grande Saadgh. A sua escrita mergulha-nos num mundo áspero e implacável onde reina o terror da filosofia alucinada dos imãs, um mundo povoado pelas mulheres perseguidas de Ma femme est une sainte. A minha mulher é uma santa, pelos artistas oprimidos de Le dernier poète du monde. O último poeta do mundo, pelas figuras malditas de Les damnés du paradis. As danadas do paraíso, por toda a parte a crueldade, a barbárie, as trevas, em detrimento da bondade, da doçura, das luzes, e contudo, não são tanto esses vícios que ele põe no, quanto o estado totalitário que os engendra a todos e que, para se erguer, reclama o seu cimento de corpos, esse mesmo cimento macabro reaparece em Sans ombre. Sem sombra, um testemunho cru sobre a guerra Irão-Iraque, espantoso ossário que bebeu até ao sangue das crianças enviadas a marchar sobre as minas. A ordem era clara, uma unidade devia marchar sobre as minas, uma dezena de voluntários já se tinham levantado. Era inacreditável, avançavam serenamente em direção à colina. Na escuridão, já não distinguia os seus rostos, mas sombras que desapareciam lentamente. Ouvi a segunda, a terceira, a quarta, meu Deus, até à última explosão, uma após outra, por vezes duas ao mesmo tempo. Se Ali Arfan não tem a alegria de crer, é esse o seu defeito, ou antes o seu infortúnio. Mas este infortúnio deve-se a uma causa muito grave, quero dizer os crimes que viu cometer em nome de uma religião cujos preceitos foram desnaturados e desviados do seu verdadeiro significado, a fé tornando-se loucura. Abriu sem pressa um dos espessos dossiês, retirou uma folha, examinou-a, e de repente exclamou: fez-tem esta mulher num saco de juta, e atira-lhe pedras até que morra como um cão. E continuou, repetindo o mesmo gesto, balançando o escrito daquele que tinha viajado para Deus, pegando outro, levantou-se bruscamente, de pé sobre a mesa, e gritou como um louco, que o pai estrangulou o filho com as próprias mãos. Do exílio e da memória. O exílio é uma ferida que nunca se fecha completamente. Em Adieu Ménilmontant. Adeus Ménilmontant, Ali Arfan deixa por um tempo a sua Pérsia natal para nos falar da França, a sua terra de acolhimento. O romance é uma homenagem à Rue de Ménilmontant, esse bairro cosmopolita de Paris onde viveu e exerceu o ofício de fotógrafo. É uma crônica eterna e por vezes cruel da vida dos perdidos do mundo, desses párias da vida que, como ele, naufragaram neste refúgio. No entanto, mesmo em França, o Irão nunca está longe. Os odores, os sons, os rostos, tudo recorda o Oriente perdido. Uma memória que, para lutar contra o esquecimento, seleciona do passado os traços mais salientes. Cada vez que empreende escrever, Ali Arfan procura o tempo da sua primeira juventude. Saboreia o êxtase da recordação, o prazer de reencontrar as coisas perdidas e esquecidas na língua natal. É, como esta memória reencontrada não conta fielmente o que se passou, é ela o verdadeiro escritor, e Ali Arfan é o seu primeiro leitor. Agora, conheço a sua língua o francês, mas não quero falar. A senhora diz, meu querido, diz, Jasmine, não quero, quero pronunciar o nome da flor que estava na nossa casa, como se chamava, porque é que não me lembro, aquela grande flor que crescia ao canto do pátio, que subia, que girava, trepava por cima da porta da nossa casa, e caía na rua, como se chamava, cheirava bem. A senhora diz ainda, diz, meu querido, eu choro, eu choro. A obra de Ali Arfan, ao mesmo tempo singular e universal, mergulha-nos num Oriente opressivo, onde pesa a capa de chumbo de uma teocracia tentacular. Certamente, poder-se-ia temer que o escritor do exílio sirva, apesar de si mesmo, apenas para alimentar os clichês da islamofobia ocidental. Uma tese no centro de a literatura de exílio é uma literatura menor de ação no Gramsci, mas quem não visse esse lado das coisas perderia o essencial. Desde sempre, a alma persa retira a sua força do desenraizamento, fazendo de separação a fonte do seu canto mais puro. Esta é a lição da flauta de Rumi, cuja música intemporal nasce da sua haste arrancada ao seu juncal natal. Escuta a flauta de bambu contar uma história,
Ela lamenta-se da separação, desde que me cortaram do juncal. A minha queixa faz gemer o homem e a mulher. A voz de Ali Erfan, como a dessa flauta, não ressoa portanto apesar da fissura, mas sim graças a ela, transmutando a brutalidade da perda numa comovente melopeia.